Bandeirantes acontece. De volta com o Bandeirantes Acontece, vamos a Brasília. O Márcio Rocha está com a gente. Julgamento do Supremo sobre as emendas, se encerrando na quarta-feira de cinzas. Vamos saber a atualização dessa notícia com o Márcio. Fala, Márcio. Boa tarde, Ronald. Boa tarde, Zaidan. Olá. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Com o encerramento previsto aí para daqui a alguns dias, né, o julgamento no Supremo Tribunal Federal que trata do pagamento das emendas parlamentares deve apaziguar os ânimos entre os poderes da República. Isso porque a sessão que é realizada no plenário virtual estava marcada para o dia 14 de março, mas acabou antecipada justamente por conta da urgência desse tema. Antes mesmo do início do Carnaval, o plenário virtual do Supremo já contava com 6 votos favoráveis para a liberação do recurso, ou seja, a maioria dos ministros já tinha entendido positivamente pelos termos do acordo. Nesse momento, falta apenas o ministro André Mendonça apresentar a posição nesse julgamento. Lembrando também que, nesse julgamento, os ministros analisam o entendimento dos poderes executivo e legislativo para aumentar a transparência na execução dessas emendas. Entre os pontos apresentados, o plano de trabalho prevê que a Câmara e o Senado identifiquem em até um mês os autores das emendas do tipo relator e também do tipo de comissão. Além disso, os dados desde 2020 serão colocados no portal da transparência. Ao homologar esse acordo, o ministro Flávio Dino determinou que o Tribunal de Contas da União identifique os autores e os beneficiários das chamadas emendas PIX. O TCU já apontou que faltam dados de pelo menos 64 repasses. Tudo isso chegando aí em quase R$500 bilhão. As emendas liberadas correspondem a cerca de 60 bilhões de reais em recursos do orçamento de 2025 e também do ano passado. Esse embate mais forte entre os poderes começou em agosto de 2024, quando Flávio Dino decidiu suspender todos os tipos de repasses parlamentares por entender que essas emendas não eram destinadas com critérios de transparência e métodos de rastreabilidade do dinheiro público até o destino final. Esse caso repercutiu, em uma nova lei aprovada pelo Congresso para tentar reverter a questão, o que não foi completamente cumprido através desse projeto legislativo, segundo o entendimento do Supremo, o que motivou esse novo acordo que deve finalizar aí nos próximos dias. Então, para confirmar, oficialmente esse julgamento, precisamos do voto do ministro André Mendonça, que deve acontecer a qualquer momento. E assim, ele tem até tem até a quarta-feira de cinzas para apresentar o voto. E aí depois o julgamento é encerrado e passa a valer esse plano de trabalho aí que foi apresentado pelo Congresso e pelo Palácio do Planalto. Volto com vocês, um abraço, bom carnaval a todos. E acabou de votar, o ministro André Mendonça. Acabou de votar e deu o voto, o último que faltava, para a unanimidade no Supremo Tribunal Federal. Um assunto que não chegou a virar polêmica, pelo menos nessa votação, né, Zaidan? Nem poderia, né, Ronald? Nem poderia. Não há muito o que discutir. Ali se trata apenas... Tá aí um negócio que não exige subjetividade, interpretações e muito trabalho de hermeneutas. Ali tá tão claro o que a Constituição diz, é simplesmente exigir que ela seja cumprida, respeitada, com algo elementar, que é o dinheiro público, né? Esse não era uma caçapa cantada, mas sempre é bom ficar na defensiva, né? Já vimos tantas coisas, mas deu o placar de unanimidade nessa votação. Ainda na capital federal, o João Pedro Melo conosco tem uma liberação de pacote de benefícios a servidores do Senado. Na véspera do Carnaval, quem liberou? O novo presidente da casa, Davi Alcolumbre. É isso, João Pedro Melo? Fala, Ronaldinho, oi, Zaidan, uma ótima tarde para vocês, ótima tarde para quem está nos acompanhando. Olha só, tá valendo já, viu, aquele pacotão de bondades e benefícios que foi dado aos senadores e servidores pelo presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre. Os atos administrativos aumentam a chamada cota parlamentar, aquele recurso, dinheiro que os deputados e senadores recebem para custear alguns gastos do mandato, como correio, gasolina, passagens aéreas, alimentação, entre outras coisas. Na ação, Davi Alcolumbre concedeu a alguns servidores da casa um dia de folga após 3 dias trabalhados e reajustou o auxílio alimentação em 22%. Agora o valor passa dos R$ 1.700. E esse é o segundo reajuste em relação à cota parlamentar nesse ano de 2025. O primeiro aumento foi acordado ainda na gestão de Rodrigo Pacheco.
O senador Eduardo Girão criticou essa medida, disse que jamais viu tal inércia dentro do Senado e que mesmo com direito a mais verbas, ele não vai usar esse dinheiro. Com o novo aumento, parlamentares do Amapá e do Acre, por exemplo, passam a receber mais de R$50 mil por mês do chamado cotão. Ao invés de aplicar um reajuste linear, cada estado ganhou um percentual diferente. Isso pode gerar um peso de quase R$5 milhões para os cofres do Congresso Nacional. E essa medida, que institui a escala 4x3 no Senado, também já está valendo. E um detalhe muito interessante é que os servidores que não quiserem tirar os dias de folga podem vender essa licença, o que também pode engordar os contra-cheques. E aí a gente conversou com alguns cientistas políticos que dizem que essa medida abre brecha para a volta dos chamados supersalários no serviço público. O presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, ainda não se pronunciou publicamente sobre essa medida tomada por ele. Volto com vocês no estúdio, pessoal. Um grande abraço. Valeu. Ô Zaida, quando chega um chefe novo, você fica sempre preocupado, né? Vai que ele quer cortar, vai que ele quer mandar o pessoal embora, vai que, né, tem que ficar esperto, todo mundo tenta mostrar serviço. Nesse caso, não, né? Foi uma sucessão de decisões por parte do Davi Alcolumbre, devia estar mais ou menos no planejamento isso, né? Mas lá a escala vai ser 4x3. Não sei como é que vai ser quando chegar lá, se chegar a questão da 6x1 ou da 5x2, como a Erika Hilton diz que é perfeitamente possível negociar. Mas esse é o status lá no Senado, viu, Zaidan? Pois é, o Alcolumbre, ele é o novo chefe, mas é aquela história, o dinheiro não é dele e provavelmente ele pensa, o dono do dinheiro nem presta atenção nessas coisas, né? Então, eu tô sossegado aqui, faz essa benfeitoria. É claro que no caso aí da escala, é preciso que o servidor peça para ser enquadrado nessa escala, né? Isso será feito mediante um pedido e tal. E aumentou dinheiro para que andem de avião, né? Para que os senadores andem de avião, para lá, para cá. E dependendo do estado, pode chegar a 50 mil, a verbinha só para andar de avião, né? A verba anual. Então é a série de mordomias, e como o dinheiro não é deles, e aí aquela história, né? Esses mesmos caras ficam gritando que é preciso conter gastos, né? Que não pode ter responsabilidade fiscal. Mas o que eles gastam entra na conta. O Congresso não produz um pé de alface, não produz um parafuso. Tudo vem do mesmo cofre, cofre público, dinheiro público. Então se você discursa pela contenção de gastos, você deve trabalhar pela contenção de gastos. E quanto à escala, né, claramente a proposta ela é para negociar. Até porque se você é um problema aritmético, né? Se você coloca 36 horas em 4 dias, porém com limite de 8 horas por dia, você tem um problema aritmético, né? Não fecha. Então, provavelmente a ideia é meter um 5x2, sendo o 5º dia com uma carga menor. Então você tem 3 dias. 3 dias com... Também, se você colocar 8 horas por dia, não fecha, de jeito nenhum. Porque aí o 5º dia você teria que fazer 12 horas. Né? Então, porque seriam 3 dias com 8 horas, 24 horas. Para dar 36 e chegar a 36 em mais um dia só, o 4º dia seriam 12 horas. Então, há um problema aritmético. E 36 não é divisível por 8. Eu imagino que a ideia é chegar no 5x2, né, Ronald? Tudo indica. E quando a Erika Hilton falou isso, deixou muito claro que o espaço existe uma proposta original, mas a negociação vai levar para esse caminho. É essa. A ideia é exatamente essa. Agora, se você fizer 5 dias, você faz 4 dias com 8 e um dia com 4. Exatamente. Aí dá 36. Né? Exato. Isso. A gente não tá tão mal de matemática, não, Zé. Esse 5º dia seria para muito, não é para todo mundo, não. O que é o sábado hoje. Isso, exatamente. Porque tem muita gente que no sábado também trabalha 8 horas. Normalmente, exatamente. Expediente completo.